como mudar sua vida hoje, para daqui um mês você estar diferente. Você também tem a impressão que a sua vida tá uma bagunça, mas mesmo assim você ainda não consegue mudar nada? Aquele pensamento, nossa, mas até eu mudar isso, isso e aquilo, se for para começar e não dar certo, melhor eu nem iniciar, né? É quando a gente acorda e a gente vê que a nossa vida tá uma bagunça e a gente não consegue mudar nada. E é aí que muita gente erra. Sabe por quê? A gente tem a ideia de que precisa mudar tudo e precisa fazer uma mudança grandiosa. E o pior, que se não for para mudar tudo de uma vez, se não for pra gente conseguir dar um up, o famoso glow up, é melhor a gente nem começar, porque a gente vai se frustrar. E se eu te disser que pra gente realmente fazer uma mudança e ela ser eficaz, ela ser verdadeira, a gente não muda tudo. A gente muda pequenas coisinhas. No fim, o começo de verdade é quando a gente não consegue fazer tudo mesmo. No livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre o quanto a gente procrastina para fazer mudança, o quanto nós nos auto-sabotamos, o quanto nós temos um pensamento muitas vezes distorcido e comparativo de nós mesmos, e o quanto a gente precisa ser humilde para admitir que às vezes a gente não é melhor que o outro mesmo, e tem muita gente melhor que a gente. E, enfim, o que a gente vai fazer? Vai ficar parado, vai sentar, vai chorar, vai ficar se murmurando, vai se conformar com isso e não querer fazer mais nada, ou a gente se conforma com isso e tenta melhorar? Sabendo disso, a gente sabendo que tem pessoas melhores que a gente, tem pessoa mais capaz, tem pessoa que realmente consegue fazer uma vida diferente da gente, a gente reconhecendo isso, a gente consegue ter a humildade de se olhar da onde que a gente está, de ver o nosso ponto de partida e assim conseguir fazer alguma coisa para chegar adiante. Porque sem isso também a gente não cresce. A gente achar que a gente está sempre melhor ou a gente não conseguir se olhar para ver da onde que a gente precisa iniciar, a gente ter essa humildade, a gente também fica andando em círculos ou a gente fica parado. O que, não sei, talvez é pior do que ficar andando em círculos. Chega no ponto fundamental de tudo isso. A gente conseguir parar para pensar que não tem como mudar tudo, então vou mudar o hoje, que é o que eu consigo mudar. E a gente colocar algumas metas, algumas coisas, algo mínimo. Porque já que a gente não consegue fazer o impossível, a gente trabalha com o possível da nossa realidade. Seja tomar um pouco mais de água, seja fazer uma caminhada de 10 minutos, seja colocar um pouco mais de verdura no prato, ou colocar a verdura que nunca está no seu prato, consumir uma fruta por dia, enfim, ler 5 páginas por dia, 5 minutos por dia, enfim. Você escolhe de acordo com o que você está vendo que está fora do lugar e da onde que você começa, ou da onde que você consegue começar. E nisso, você conseguiu fazer durante o dia, se recompense. A gente tem um problema tão grande da gente conseguir olhar as nossas próprias conquistas, porque do mesmo jeito que tem gente que não consegue sair do lugar porque coloca uma régua desse tamanho, ou quer tentar mudar o mundo de uma vez e não consegue, tem gente que realmente faz alguma coisa, mas a gente não consegue se olhar com amor, se olhar com aquele cuidado, com aquele sentimento de orgulho de si mesmo. Porque outra coisa que o livro também fala, a gente cuidar de nós mesmos da mesma forma que a gente cuidaria de alguém sobre nossa responsabilidade. Você não deixa seu filho, seu pai, seu avô, seu tio, se está sobre sua responsabilidade, deixar de tomar o remédio, mas você não toma quando está fazendo um tratamento porque já deu o efeito, não está sentindo mais dor. E a gente conseguir se olhar nisso, a gente conseguir se olhar com esse orgulho e com esse cuidado, que a gente olha para os outros. Fazendo isso hoje, fazendo isso amanhã e fazendo isso depois de amanhã, daqui 30 dias você vai estar vivendo um cenário diferente, te garanto. Isso se chama juros compostos da ação. 1% hoje, 1% amanhã e 1% e daqui a um mês você está num local diferente, está vivendo coisas diferentes, você está com uma rotina diferente porque você fez 30 novas coisas diferentes. É igualzinho quando você olha para você mesmo e você tenta personificar isso e você tenta imaginar você mesmo como uma casa e você vê que está faltando janela, ou a janela está quebrada, o chão está sujo, está sem pintura, está sem reboco, mas você começa a arrumar a gaveta de meia. Você arruma uma hoje, você arruma depois a prateleira de roupas do guarda-roupa, depois você arruma os calçados que estavam fora do lugar. Isso parece tão pouco, né? Mas na verdade o que você está fazendo é mudando a visão do ambiente interno e o ambiente que você vive. Sabe o que é mais mágico? Essa ordem interna, ela define como que você enxerga tudo. Se você começa a focar no que você pode fazer para melhorar, você para de focar no que está fora do lugar. Se eu consigo fazer a musculação e mais 10 minutos de cardio, para de ficar pensando em outra coisa que não tem nada a ver com isso ou que você não vai conseguir mudar agora, como, por exemplo, o silicone que você precisa pôr. Tá, eu acho que viajei bastante, né? Mas enfim, mais ou menos isso que eu quis dizer e que você tentou entender, enfim. E ele também traz uma frase que eu acho incrível. Aquilo que você foca é aquilo que você vê. Se você só foca no
no que você tem que melhorar a longo prazo, você para de começar a enxergar aquilo que você pode fazer hoje por você mesmo. Ou você começa a focar naquilo que falta e você para de ver as oportunidades que você tem para crescer. E quando você faz isso, quando você coloca os juros compostos da ação, dia após dia, você começa a subir a sua régua, você começa a pedir mais degraus, você começa a enxergar mais longe. E, meu amigo, quando você faz isso, esquece, você não é a mesma pessoa de quando você começou. Não é mesmo. E esse foi o primeiro vídeo do canal e esse foi o meu 1% hoje, que pode ser o seu 100%. Eu espero ter te ajudado e me fala aqui nos comentários o que você vai fazer por você, o que você vai fazer para você conseguir melhorar hoje. E amanhã você vai voltar e você vai falar o que você fez e o que você vai fazer no outro dia. Eu espero ter te ajudado, de verdade.